Martins, a gente não ficou surpreso com o anúncio de Luiz Roberto Barroso, não pelo conteúdo, mas pelo timing, porque ele dizia que ficaria um pouco mais para frente, que ele faria o retiro, até numa entrevista exclusiva para você. Mas, de uma certa forma, ele antecipou todo esse processo. Ele pediu um pacto de silêncio sobre a saída dele, o que acabou surpreendendo a todos. Conta esse bastidor saboroso para a gente. Vamos lá, Uribe. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse publicamente, em entrevista para a gente, inclusive, como você disse, que cogitava se aposentar, que a saída antecipada ela não era carta fora do baralho, mas que ainda, de fato, não tinha um martelo batido a esse respeito. Passadas 2 semanas, o ministro fez uma reflexão, voltou para o dia a dia normal ali do STF, consultou ali os seus familiares, né? Teve várias questões pessoais que a gente vai abordar um pouco mais para frente sobre o que pesou ali para ele tomar, de fato, essa decisão, mas ele acabou decidindo, então, fazer esse anúncio durante a sessão, no fim, né, da sessão plenária do STF de ontem, já afirmando ali que seria a última sessão da qual ele participaria. Foi um discurso em que o próprio ministro se emocionou e ele até fala: me preparei muito para esse momento, mas ainda assim não consegui evitar a emoção aqui dessas palavras de despedida. E ele, segundo o que a gente tem de informação, Uribe, avisou apenas o ministro Edson Fachin, que é o presidente do tribunal, então, até para deixar aquele espaço aberto ali para que Barroso pudesse fazer aquela manifestação no fim da sessão. Avisou também, um pouco depois, o ministro Alexandre de Moraes, mas todos os demais foram pegos de surpresa com as palavras do ministro. E é claro, né, Uribe, a fala de Barroso começa já usando verbos no passado, né? Ocupei o cargo de juiz por 12 anos, fui juiz por 12 anos, algo assim. Então, ali na primeira frase, todos os ministros que não sabiam já viram do que se tratava aquele discurso. E aí, prova de que tudo isso foi realmente surpreendente para os ministros foi o fato de, por exemplo, o ministro Luiz Fux estava na sessão de maneira virtual. Ele até fez uma intervenção, né, de improviso e o próprio se disse: olha, fui pego de surpresa, não estou na sessão presencial, indicando que se soubesse, né, que seria esse momento, que haveria esse momento histórico, ele até pela amizade de muitos anos, de bem antes, inclusive, de ambos chegarem à corte, da amizade que eles têm, né, da época, inclusive, do Rio de Janeiro, ele poderia, né, ter feito ali um esforço para estar presente na sessão de ontem. E o ministro Gilmar Mendes, decano da corte, também falou, fez um discurso ali em homenagem, né, a Barroso, também no improviso. E só para concluir, a gente deu para perceber que foi surpresa para todo mundo, porque o plenário já estava praticamente vazio, os advogados das partes das ações que estavam sendo julgadas já tinham quase todos ido embora, as equipes já estavam se mobilizando para sair, então, de fato, foi Barroso pedindo ali um pacto de silêncio do ministro Edson Fachin e do ministro Alexandre de Moraes, para que nada disso vazasse antes do tempo e que ele pudesse fazer esse discurso, surpreendendo toda a corte e criando, né, essa questão que já era esperada, mas que, de fato, o anúncio ontem era algo que estava realmente fora do radar.